O CEO entrou em pânico no meio de uma reunião internacional. O tradutor não apareceu. Ninguém entendia uma única palavra do que estava sendo dito. O contrato estava prestes a ruir diante de todos, até que algo completamente inesperado aconteceu. Uma criança, a filha da faxineira do prédio, levantou a mão e se ofereceu para ajudar. E o que ela fez a seguir deixou aquela sala em absoluto silêncio. O relógio digital na cobertura executiva marcava exatamente 7h45 da manhã, quando Otávio Lacerda, presidente do grupo Vértice Corporation, entrou na sala de reuniões com o mesmo olhar frio e afiado de sempre. O terno impecável, a postura rígida e o silêncio imediato ao redor deixavam claro o tipo de homem que ele era. Não precisava levantar a voz. A simples presença dele já fazia o ar ficar pesado. Do lado de fora da sala, assistentes corriam com tablets nas mãos. Executivos ajustavam gravatas nervosamente e até o barulho dos passos parecia contido, como se o prédio inteiro soubesse que aquele encontro poderia mudar tudo, ou destruir tudo. Naquela manhã, um acordo internacional avaliado em centenas de milhões estava prestes a ser decidido. Investidores estrangeiros já estavam sentados à mesa. Os documentos estavam prontos, as câmeras ligadas. Tudo precisava ser perfeito. Mas quando Otávio olhou para o lado e percebeu a cadeira vazia onde o tradutor deveria estar, o controle começou a escorrer por entre os dedos. "Onde está o tradutor?" Ele perguntou com a voz baixa, tensa demais para disfarçar. Foi ali que eu entendi. Antes mesmo de qualquer grito, antes de qualquer confusão, algo muito maior estava prestes a acontecer. Antes de eu continuar, se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo com alguém que acha que já viu de tudo, porque essa história vai virar sua cabeça. E eu preciso que você esteja comigo até o último detalhe, porque o final muda completamente o significado de tudo. Eu vou começar do jeito certo, e eu quero que você preste atenção nisso. Eu não era funcionário comum, eu não fazia parte da diretoria, e eu também não era amigo do CEO. Sabe aquele tipo de pessoa que todo mundo esquece? Até o dia em que algo dá errado? Então, esse era eu. Eu era responsável pela segurança interna do prédio da Vértice Global. O cara que observa tudo em silêncio, que enxerga o que ninguém quer enxergar, que fica nos corredores, nas câmeras, nos detalhes que passam despercebidos. Por fora, a Vértice era perfeita. Vidro por todos os lados. Tecnologia de ponta, luxo, salas enormes com vista para a cidade inteira, como se o mundo estivesse aos pés de quem trabalhava ali. Mas me diz uma coisa, você já reparou que os lugares mais bonitos costumam esconder as piores sujeiras? Por dentro eu já tinha aprendido isso há muito tempo. Prédio chique também guarda podridão. A diferença é que ali a sujeira usava terno caro, falava baixo e sorria enquanto apunhalava. Meu nome é Caio. E se eu tô te contando essa história em primeira pessoa, é porque eu quero que você se sinta exatamente como eu me senti naquele dia. Como se eu estivesse agora do seu lado, segurando seu braço e dizendo bem baixo: "Vem cá, olha isso comigo. Presta atenção." Naquela semana, a empresa estava prestes a fechar um acordo internacional que podia mudar tudo. Um aporte gigantesco. Milhões envolvidos. A chance de expandir a tecnologia da Vértice para fora do país e colocar o nome da empresa entre as maiores do mundo. Agora pensa comigo. Quanto você acha que vale um contrato desse tamanho? E o que você acha que algumas pessoas seriam capazes de fazer para não perder isso? O CEO se chamava Otávio Lacerda. Brilhante, frio, controlador. Aquele tipo de homem que não pede, ordena. Que não agradece, cobra. Que não precisa levantar a voz para fazer alguém se sentir pequeno. Eu já tinha visto Otávio esmagar pessoas com meia dúzia de palavras. Já tinha visto diretores saírem da sala com a mão tremendo. Já tinha visto gente se trancar no banheiro, respirar fundo, lavar o rosto e voltar dizendo que era só alergia. Mas naquela manhã foi diferente. Naquela manhã, eu vi uma coisa que eu nunca achei que veria. Eu vi Otávio com medo de verdade. E sabe por que eu vi isso? Porque eu estava ali por um motivo muito específico. Eu tinha uma missão clara. Garantir que absolutamente nada desse errado. Agora me responde com sinceridade. Quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, você acha mesmo que é coincidência? A ironia era cruel.
Enquanto eu tentava segurar tudo, cada minuto que passava, algo novo escapava do controle. Só que não era erro, não era azar, não era incompetência. Alguém estava fazendo tudo dar errado. E estava fazendo isso com calma, com precisão, fazendo isso de propósito. A versão que todo mundo contou depois foi simples. Simples demais. O tradutor atrasou. Houve um imprevisto. A reunião quase deu errado. A menina salvou tudo. História limpa, redonda, confortável. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguma coisa importante some sem deixar rastro, você realmente chama isso de atraso? Porque a verdade é outra. E eu vi isso acontecer. O tradutor não atrasou. Ele desapareceu. Horas antes da reunião começar, o sistema de segurança apitou no meu pulso. Um alerta silencioso, daqueles que quase ninguém percebe. Um crachá de visitante tinha entrado no prédio. E simplesmente não tinha registro de saída na catraca principal. Isso não era normal. Nunca era. Eu parei tudo o que estava fazendo e fui direto para as câmeras. E enquanto eu puxava as imagens, uma sensação estranha começou a subir pela minha espinha. Sabe aquela sensação de que algo já deu errado, mesmo antes de você entender o quê? Então, e sabe o que eu vi? Eu vi o tradutor oficial entrando pelo estacionamento de serviço. Um cara chamado Hugo, postura normal, passos tranquilos. Até aí, nada fora do esperado. Só que ele não estava sozinho. Tinha mais alguém com ele. Boné baixo, rosto parcialmente escondido, caminhando perto demais. Não como quem acompanha, mas como quem conduz. Agora me responde. Se fosse você ali, você teria percebido esse detalhe? Os dois caminharam juntos até um corredor sem cobertura de câmera. Um ponto cego. 30 segundos. Só isso. 30 segundos que parecem nada. Até você perceber o que aconteceu depois. Quando a imagem voltou, o Hugo não voltou. Ele simplesmente deixou de existir dentro daquele prédio. Eu senti um frio na nuca. Aquele frio que não vem do ar-condicionado. Peguei o rádio, chamei a equipe, mandei checar banheiros, depósitos, salas técnicas, área de manutenção. Nada, absolutamente nada. O nome dele não apareceu em mais lugar nenhum do sistema. Nenhum acesso, nenhuma câmera, nenhum registro. E o celular? Desligado. Agora pensa comigo. Quantas pessoas entram num prédio daquele porte e conseguem sumir sem deixar rastro? Foi ali que eu entendi que aquilo não era um problema comum. Era algo muito maior. E aí sempre vem a pergunta que todo mundo me faz depois. Caio, por que você não parou a reunião? Você acha mesmo que eu não tentei? Eu fui direto até a assistente do CEO, a Marina. Cheguei perto. Falei baixo para ninguém ouvir. Tem algo errado com o tradutor. Ele pode estar em risco. Eu preciso que o Otávio saiba disso agora. Ela me olhou como se eu tivesse pedido para desligar a empresa inteira, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível, e respondeu num sussurro desesperado. Caio, hoje não. Hoje é o dia mais importante do ano. O Otávio vai me matar se eu levar suspeita sem prova. Eu engoli em seco, porque eu conhecia aquele olhar, aquele medo. Ali dentro, ninguém tinha medo de erro. Ninguém tinha medo de falhar. Todo mundo tinha medo do Otávio. Mas o que ninguém imaginava é que em menos de uma hora, o medo ia trocar de lugar. Quando os investidores chegaram, à primeira vista parecia tudo normal. Sorrisos calculados, mãos apertadas com firmeza ensaiada, elogios vazios. Aquela dança silenciosa de gente poderosa fingindo que gosta de gente poderosa. Você já reparou como esse tipo de ambiente cheira a mentira? Eu fiquei na porta, observando. Era isso que eu fazia melhor. E foi ali, parado, sem dizer uma palavra, que eu percebi algo que ninguém mais percebeu. Otávio estava diferente. Ele olhava o relógio a cada 15 segundos. Ajustava o nó da gravata vezes demais. Respirava fundo, como quem tenta recuperar o fôlego depois de uma corrida. Agora me diz, você já viu alguém poderoso tentando esconder o nervosismo? Porque quando isso acontece, é porque ele sabe que algo pode sair do controle. E saiu. A primeira ruptura veio de onde ninguém queria. O responsável pela tradução simultânea se aproximou dele, baixou a voz e disse: Dr. Otávio, o tradutor não chegou. E o backup cancelou. Eu estava perto o suficiente para ver tudo. Eu vi a pupila dele dilatar. Vi a mandíbula travar.
Vi a boca abrir e nenhuma palavra sair. Otávio nunca foi do tipo que perde o controle. Nunca. Mas naquele instante, ele quase perdeu. Os investidores começaram a falar. Alemão, inglês técnico, perguntas diretas demais para quem gosta de esconder respostas. Otávio entendia algumas coisas, claro, mas não o suficiente. E quanto mais ele falava, mais eles se olhavam. Aquele olhar silencioso que diz tudo sem dizer nada. Isso não bate. Um deles, o mais velho, chamado Klaus Hartmann, inclinou o corpo para frente e soltou uma frase curta. Educada demais para ser educada. Afiada demais para ser casual. Eu não entendi todas as palavras, mas entendi o tom. Era a ameaça vestida de cortesia. Otávio riu sem graça. Um riso rápido, tenso. E foi ali que a ficha caiu para mim. Ele não estava com medo de errar uma palavra. Não estava com medo da tradução. Não estava com medo da reunião. Ele estava com medo de uma pergunta específica. Me responde uma coisa. Quando alguém foge de um assunto com tanta força, o que você acha que ele está escondendo? Era como se Otávio soubesse exatamente qual pergunta poderia derrubá-lo. Como se ele esperasse a cada segundo que alguém dissesse as palavras certas, do jeito certo. E então, como se o universo tivesse decidido apertar ainda mais o nó, o sistema de áudio falhou. O microfone chiou. Um estalo seco. Um silêncio desconfortável. O operador se levantou nervoso e avisou que o canal de tradução estava instável. Foi nesse exato momento que Otávio bateu a mão na mesa. Não forte, mas firme o suficiente para fazer todo mundo parar. Isso é inacreditável. Quem fez isso? Percebeu? Ele não disse o que aconteceu. Ele disse quem fez. E naquele instante, eu senti o estômago afundar. Porque quando alguém fala desse jeito, é porque já sabe que aquilo não foi acidente. E pior ainda, é porque sabe que alguém está tentando expô-lo. E eu estava ali, vendo tudo. Quando eu vi aquela menina levantar a mão, eu juro para você, meu primeiro impulso foi correr e tirar ela dali. Não por maldade, não por desprezo, mas porque não era lugar para criança. E porque lá no fundo, eu senti algo muito claro. Aquilo podia explodir na nossa cara. Agora me diz, você já sentiu aquele arrepio estranho quando algo pequeno parece prestes a causar um caos enorme? Ela estava no canto da sala, perto do corredor de serviço, como se tivesse escapado só para observar. Cabelos presos, postura reta demais para a idade, olhos atentos demais para quem deveria estar distraída. Uma calma que não combinava com uma criança. A mãe dela, Neide, era uma das funcionárias da limpeza. Gente boa, trabalhadora. Daquelas que passam o dia inteiro invisíveis para os chefões, como se não existissem. A menina se chamava Aurora. E quando ela disse com aquela voz baixinha, firme, quase respeitosa, "Eu posso traduzir", metade da sala reagiu do mesmo jeito. Um riso nervoso. Aquele riso que não vem do humor, vem do desespero. Você já ouviu esse tipo de riso? Otávio virou o rosto para ela como se ela fosse poeira no ar. Algo que incomoda, mas que você tenta ignorar. "Isso é brincadeira?" Ele disse sem esconder o desprezo. A sala inteira ficou em silêncio. E então, aconteceu algo que eu não esperava. A menina deu um passo à frente, sem tremer, sem baixar os olhos, e respondeu: "Não é. Eu entendi o que eles disseram. Eles estão perguntando sobre o relatório de risco que não aparece nos slides." Naquele instante, eu vi o corpo do Otávio travar. Foi sutil, mas eu vi, porque ali veio a primeira surpresa de verdade. Ela não só falava idiomas, ela estava acompanhando o conteúdo técnico. Agora pensa comigo, quantas pessoas adultas naquela sala estavam realmente entendendo tudo o que estava sendo discutido? O investidor Klaus inclinou o rosto, curioso. Não com deboche, com interesse real. Ele fez uma pergunta em inglês, uma pergunta curta, e Aurora respondeu, com uma pronúncia tão limpa, tão segura, que até eu, que não sou especialista, senti a temperatura da sala mudar. O ar ficou mais pesado, mais atento. Otávio estava encurralado. Ele não podia expulsar a menina sem ofender os investidores. Não podia gritar, não podia ignorar. Respirou fundo, apertou os dentes e fez um gesto seco com a mão. "Fale." E foi ali que tudo mudou. Aurora traduziu.
Mas não foi uma tradução bonitinha. Não foi coisa de criança tentando agradar. Foi precisa, direta, corajosa. Ela traduziu com o tipo de clareza que expõe quem tenta se esconder atrás de palavras difíceis. E agora eu quero olhar direto para você e te perguntar algo bem sério. Se você estivesse naquela sala, você teria deixado a Aurora falar? Ou teria barrado na hora, só pela idade dela? Comenta aqui embaixo de verdade. Você confiaria numa criança naquele momento? Ou teria mandado ela sair? Eu quero muito saber qual é o seu instinto. Quando a Aurora começou a traduzir, o ar da sala mudou. Você já sentiu isso alguma vez? Quando uma tensão invisível simplesmente se dissolve. Os investidores relaxaram os ombros. As expressões duras deram lugar a olhares atentos. A conversa, finalmente, começou a fazer sentido. A reunião voltou para os trilhos. Mas enquanto todo mundo respirava aliviado, eu via outra coisa acontecendo. A cada frase que Aurora traduzia, eu via Otávio ficando menor. Menor na postura, menor no olhar, menor no controle. E ali eu entendi algo importante. Klaus não estava ali só para investir. Ele estava ali para testar, para empurrar, para provocar, para ver até onde Otávio ia sustentar uma história que talvez não estivesse completa. Agora me responde uma coisa. Quando alguém poderoso começa a fazer perguntas calmas demais, você acha que é curiosidade ou armadilha? E então veio a frase que quase destruiu tudo. Klaus perguntou em alemão, com uma tranquilidade assustadora, se existia alguma contingência que não aparecia no material apresentado. Algo que, segundo ele, alguém havia mencionado em um e-mail anterior. Não foi uma acusação direta. Foi pior. Foi uma pergunta feita para quem já sabe a resposta. Aurora traduziu devagar, com cuidado. E enquanto falava, ela olhou para Otávio de um jeito que dizia tudo sem dizer nada. Eu sei que isso importa. Otávio tentou ganhar tempo. Disse que era ruído. Disse que era detalhe técnico. Disse que não tinha relevância. Você já viu alguém falar demais justamente quando quer esconder alguma coisa? A Aurora não interrompeu, não questionou, não corrigiu. Mas eu vi. Eu vi a expressão dela mudar. Os olhos ficaram mais atentos. A testa franziu levemente. Ela percebeu uma mentira. E foi nesse instante que veio a segunda surpresa. Enquanto continuava traduzindo, Aurora abriu a mochila com calma e puxou um caderno velho, amassado, cheio de anotações. Não era desenho. Não era rabisco de criança. Era resumo de relatórios, palavras técnicas, setas, marcação de risco. Anotações que muita gente adulta naquela sala nunca tinha lido. Eu engoli seco. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, como uma criança tinha acesso àquilo? Antes que eu conseguisse juntar as peças, Klaus fez outra pergunta. Aurora traduziu. Otávio respondeu. E então, Klaus sorriu. Mas não foi um sorriso cordial. Não foi educação. Foi aquele sorriso lento, calculado. O sorriso de quem acabou de encontrar o ponto fraco. O sorriso de quem sabe que, a partir dali, o jogo tinha mudado. Enquanto todo mundo estava completamente hipnotizado pela Aurora, eu fiz aquilo que aprendi a fazer ao longo dos anos. Eu observei. Porque é sempre assim. Quando parece que tudo finalmente está dando certo, é exatamente aí que ninguém quer olhar para os bastidores. Mas eu olhei. Eu vi o técnico de som, o Rogério, trocando cabos com pressa demais, suando mais do que o normal, errando encaixes simples. Vi ele passar a mão no rosto. Vi ele olhar para o celular escondido no bolso, como quem espera uma mensagem que não pode chegar. Vi os dedos dele tremerem. Agora me responde. Quando alguém começa a errar, justamente no momento mais importante, isso parece nervosismo ou culpa? Eu vi mais uma coisa. Rogério levantou os olhos por um segundo e fez um sinal discreto com a cabeça em direção ao corredor de serviço. Um gesto rápido, quase invisível, mas eu vi. E foi ali que eu entendi que o problema não estava só no áudio. Estava em quem estava controlando ele. Eu não pensei duas vezes. Saí da porta da reunião e fui atrás. No corredor de serviço, perto da sala de equipamentos, eu vi um homem de terno, parado, fora de lugar. E não... Ele não era investidor. Eu reconheci na hora. Henrique Salles, diretor financeiro da empresa. Um dos homens mais próximos do CEO.
Alguém que teoricamente deveria estar sentado à mesa, e não escondido no corredor. Henrique estava falando baixo ao telefone, tenso, de costas para mim. Eu não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente. Se ela continuar, ele vai cair. A gente precisa tirar essa menina de lá. Naquele instante, meu sangue virou gelo. Agora pensa comigo. Por que um diretor financeiro estaria desesperado com uma criança traduzindo uma reunião? Por que aquela tradução era uma ameaça? Eu fiquei parado por um segundo, tentando organizar o que estava acontecendo, ligando os pontos, sentindo aquele peso estranho no estômago que só aparece quando a verdade começa a surgir. E então, como se o universo quisesse confirmar tudo de uma vez, meu rádio chiou. Caio, o depósito 3 está trancado por dentro. Tem barulho lá. Depósito 3. O lugar onde ficavam materiais de manutenção. Um espaço esquecido, fora do caminho. E na mesma hora, uma imagem atravessou minha cabeça. O tradutor, o corredor cego, os 30 segundos fora da câmera. Agora me diz, quantas coincidências você ainda chamaria de acaso? Eu não respondi nada no rádio. Não pensei mais. Eu saí correndo. Porque naquele momento, eu entendi uma coisa muito clara. Aquilo não era sabotagem técnica. Não era erro. Não era falha de sistema. Aquilo era gente tentando esconder algo grande demais para vir à tona. Eu vou escolher cada palavra com cuidado. Não porque eu queira suavizar, mas porque eu preciso que você entenda a gravidade sem desviar o olhar. Quando eu e o segurança do andar arrombamos a porta do depósito 3, o tempo pareceu desacelerar. Você já teve aquele segundo em que o cérebro entende tudo, antes do coração acompanhar? Lá dentro, o tradutor Hugo estava vivo. Mas era só isso que estava normal. Ele estava preso, amarrado de um jeito improvisado. Fita, pano, respiração curta, forçada, como quem tenta se manter calmo para não entrar em pânico. Os olhos dele me encontraram na mesma hora. E naquele olhar, não tinha alívio. Tinha pedido de socorro. Era como se ele estivesse dizendo sem palavras: você é minha última chance. Foi ali que tudo se encaixou. Aquilo não era atraso, não era falha de agenda, não era imprevisto. Aquilo era crime, sequestro, dentro do prédio, no dia da reunião mais importante do ano. Eu soltei ele o mais rápido que pude. Tirei a fita com cuidado, ajudei ele a respirar. E quando ele conseguiu falar, a voz saiu tremendo. Eles me pegaram. Um cara de boné e alguém da empresa mandou. Eu senti um calor subir pelo rosto. Um misto de raiva e incredulidade. Agora me responde com sinceridade. Quando alguém diz alguém da empresa, quem você imagina? Eu entendi na hora o tamanho do problema. Eu voltei correndo para o rádio. Pedi para travar acessos. Pedi para monitorar todas as saídas. Pedi para chamar a polícia, discretamente. Mas ao mesmo tempo eu sabia. Um passo errado ali virava escândalo. Derrubava o acordo. E pior, colocava a Aurora e a mãe dela em risco. Agora pensa comigo. O que você faria se tivesse que escolher entre fazer o certo e proteger quem não tem poder nenhum? Foi ali que eu percebi que aquela história tinha passado de todos os limites. Não era mais reunião, não era mais negociação. Era um jogo sujo. E gente grande estava disposta a tudo para não ser exposta. E é aqui que eu falo com você bem direto, sem rodeio. Se inscreve no canal agora. Porque isso que você está ouvindo não é só história. É um retrato de como o mundo funciona quando as portas se fecham. De como decisões são tomadas longe das câmeras. De como quem parece pequeno, muitas vezes é o mais ameaçador para quem tem algo a esconder. Se você chegou até aqui, é porque sentiu. Sentiu que tem algo muito maior por trás disso tudo. Então se inscreve. Fica comigo. Porque a partir de agora, as coisas ficam muito mais pesadas. Eu voltei para a porta da reunião com a cabeça pegando fogo. Por fora, eu mantive a postura. Por dentro, eu estava gritando. Aurora ainda traduzia. E Otávio parecia mais irritado do que aliviado. Isso por si só já era doentio. Qualquer CEO ficaria grato. Mas ele estava ameaçado. Henrique, o diretor financeiro, tinha voltado para a sala. Só que agora ele estava de olho na menina, como se calculasse cada movimento. E então veio mais uma surpresa. Klaus pediu para Aurora traduzir uma pergunta sobre auditoria externa.
Uma pergunta simples, seca. Otávio respondeu rápido demais. E Aurora por um segundo parou. Ela olhou para o Klaus, olhou para o Otávio e traduziu. Mas com uma frase a mais, uma frase que ela escolheu colocar. Ele diz que não há nada a temer, mas vocês querem ver os números completos. O Otávio virou o rosto para ela com raiva controlada. E eu entendi. Aurora não era só talentosa. Ela era inteligente o suficiente para sentir manipulação. E corajosa o suficiente para não se curvar. Só que ninguém ali tinha noção do preço de enfrentar gente grande. Eu vi Henrique apertar o maxilar. E eu vi ele mandar uma mensagem no celular. E eu juro, eu senti que algo ruim estava prestes a acontecer. Neide, a mãe, entrou no corredor desesperada, ofegante, sem nem perceber que eu estava ali. Cadê a Aurora? Me disseram que ela entrou na reunião. Eu tentei acalmar. Disse que ela estava bem. Mas Neide não estava desesperada por vergonha. Ela estava desesperada por outra coisa. Ela me puxou para o canto e falou num sussurro quebrado. Caio, eu vi um homem seguindo ela. Não é daqui. Ele perguntou meu nome. Perguntou onde a gente mora. Eu senti o estômago cair. E antes que eu respondesse, o alarme silencioso piscou de novo no meu pulso. Tentativa de acesso não autorizado no elevador de serviço. Alguém estava tentando subir direto para o andar da reunião com um crachá clonado. Eu olhei para Neide. Olhei para a porta. E pensei, se eles querem tirar a menina, eles vão tentar agora. Eu deixei Neide com outro segurança e fui para o elevador. Quando as portas abriram, eu vi o homem do boné, o mesmo das câmeras. Ele estava com um crachá falso e uma expressão fria, vazia. Ele me viu e sorriu de lado. Aquele sorriso dizia, você chegou tarde. E eu te pergunto agora, porque eu quero sentir você comigo. Se alguém tentasse mexer com uma criança na sua frente, o que você faria? Comenta aqui. Você viraria o mundo do avesso ou tentaria resolver quieto? Eu quero ler sua resposta. Eu bloqueei o caminho e pedi identificação. Ele fingiu calma. Disse que era técnico terceirizado. Mentira mal feita. Eu pedi para ele levantar as mãos, encostar na parede. Ele hesitou, e eu vi o movimento rápido no bolso. Não vou entrar em detalhe, mas era um gesto de quem ia tentar alguma coisa. Eu segurei o braço dele e encostei no chão com técnica. O cara não era amador. Ele lutou. E isso foi mais uma surpresa. Ele tinha treino. Quando eu consegui imobilizar, ele virou o rosto e sussurrou no meu ouvido com raiva. Você não sabe com quem está mexendo. Foi o Henrique que mandou. Henrique, o diretor financeiro. Na hora, eu senti um curto-circuito dentro de mim, porque isso significava que a sabotagem era interna e que tinha nível alto envolvido. Eu chamei reforço, tirei o homem dali e voltei para o corredor. Mas eu cheguei a tempo de ver outra coisa. A porta da sala de reunião abriu e a Aurora saiu um pouco como se precisasse respirar. Ela estava pálida. Eu me aproximei. Aurora, você está bem? Ela me olhou com olhos enormes e disse, eles não estão só investindo, Caio. Eles estão procurando uma mentira e eu acho que achei. Eu nunca vou esquecer a maneira como ela falou achei. Não foi orgulho, foi medo. Ela segurou meu braço e sussurrou. O homem de terno, o Henrique, ele colocou um papel na pasta do CEO. Eu vi. E o Klaus perguntou exatamente sobre aquilo. Eu arrepiei. Uma criança enxergando coisas que adulto finge não ver. Eu pedi para ela me dizer o que estava no papel. Ela respirou fundo e falou. Era um resumo de números, mas com uma assinatura que não é real. Eu vi esse tipo de assinatura no computador da minha mãe quando ela limpa a sala do financeiro. Eu reconheço. Eu fiquei sem fala. A Aurora tinha visto, porque a mãe dela limpava. Ela tinha acesso aos bastidores invisíveis. E ela tinha aprendido a observar porque, quando você é ignorado, você aprende a ler o ambiente para sobreviver. E aí, eu quero te puxar para cá de novo. Quantas vezes você já viu alguém ser subestimado? E no fim, era a pessoa mais esperta da sala. Comenta aqui. Você já passou por isso? Já foi subestimado ou já viu acontecer? Otávio me chamou para o canto no corredor. O rosto dele parecia de pedra, mas a voz saiu baixa. Caio, eu tô sendo testado. E eu não posso falhar. Eu quase ri de nervoso, porque eu tinha acabado de achar o tradutor sequestrado, um homem infiltrado,
E o CEO falando como se fosse prova de escola. Eu respondi: Dr. Otávio, isso aqui passou de reunião. Tem crime acontecendo. Ele me encarou. E então veio a frase que me fez entender que ele não era só vítima. Eu sei. Otávio sabia. Ele sabia que existia uma sujeira. Ele sabia que tinha gente tentando derrubar ou proteger algo. E aí ele soltou, quase sem voz: se isso estourar hoje, eu perco tudo. E não é só dinheiro. Eu senti um peso no peito. Porque naquele instante eu percebi que Otávio não estava só com medo de ser exposto. Ele estava com medo de alguém mais forte do que ele. E eu comecei a desconfiar que Henrique não era o chefe desse plano. Henrique parecia braço, e braço obedece a alguém. Quando a Aurora voltou para a sala, eu fiquei do lado de fora, mas atento. E foi ali que as coisas ficaram surreais. Klaus pediu uma pausa, levantou e caminhou até a janela. Depois voltou, olhou para a Aurora e falou algo em alemão devagar. A Aurora traduziu. Ele disse que se o senhor estiver escondendo uma parte do projeto, eles vão retirar o investimento hoje e vão denunciar. Eu vi Otávio engolir seco. Henrique cruzou os braços, confiante, como se estivesse esperando esse momento. Otávio começou a falar, tentando justificar, tentando enrolar. Só que Klaus levantou a mão e disse outra frase curta. A Aurora traduziu e a sala ficou muda. Ele quer ver o arquivo original. Agora. Arquivo original. Otávio olhou para Marina. Marina olhou para o notebook. Henrique deu um passo à frente, como quem diz: deixa comigo. E foi aí que a Aurora fez algo que ninguém esperava. Ela apontou para o notebook e disse em português mesmo, sem traduzir: não é esse, eu vi outro. O chão sumiu. Otávio arregalou os olhos. Henrique empalideceu. E eu, do lado de fora, senti que a verdade estava prestes a aparecer. Só que eu também senti que, quando aparece, alguém sempre tenta impedir. A luz piscou. Uma vez, 2, 3, e então apagou. Não foi queda de energia normal. Foi um apagão no andar inteiro, só naquele andar. O sistema de emergência demorou a entrar. E no escuro, eu ouvi cadeira arrastar, ouvi gente levantar, ouvi um "What's happening?" dos investidores. E eu ouvi uma voz masculina, dura no corredor, dizendo: pega a menina. Eu não pensei. Eu corri. Eu entrei no salão no meio da confusão. A iluminação de emergência acendeu fraca, vermelha. E eu vi a Aurora sendo puxada pelo braço por um homem que eu não reconheci. Terno, crachá virado, pressa. Neide gritou. Otávio gritou. Marina travou. Eu agarrei o braço do homem e empurrei para trás. Ele tentou escapar. Foi caos sem violência gráfica, mas foi desespero real. Investidor sem entender, diretoria fingindo que é controle e uma criança no meio de uma guerra. E aí veio a surpresa que eu nunca vou esquecer. Neide, a mãe, correu e, em vez de só chorar e pedir, ela puxou do bolso um pendrive pequeno e gritou: chega, eu tô com tudo aqui. Eu gravei, eu salvei os e-mails. O salão inteiro congelou. A faxineira tinha provas. Eu olhei para ela sem acreditar. E ela me olhou de volta com uma coragem que eu nunca tinha visto. Eu vi coisa demais limpando aquelas salas. E eu não ia deixar minha filha pagar por isso. E eu quero te perguntar, você teria essa coragem? Comenta aqui. Se você descobrisse uma verdade suja no seu trabalho, você denunciaria? Ou teria medo? Eu vou te contar como isso terminou. E eu vou te contar do jeito que ninguém contou. A energia voltou, mas a reunião já tinha virado um tribunal. Neide colocou o pendrive na mesa. Klaus, frio como gelo, pediu para ver. Henrique tentou impedir, alegando segurança de dados. Otávio ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que eu entendi o tamanho do buraco. Quando os arquivos abriram, apareceu uma cadeia de e-mails internos, relatórios alterados, números maquiados, e uma conversa direta entre Henrique e alguém de fora, um consultor internacional, combinando o momento exato de derrubar o CEO se ele não aceitasse um acordo por baixo dos panos. Ou seja, não era só roubo, era chantagem corporativa. E aqui vem a virada mais forte. Otávio não era inocente. Ele não tinha inventado os números sozinho, não. Ele tinha permitido que Henrique
ajustasse coisas no passado, porque queria mostrar resultados rápidos. Ele achou que controlava o monstro, até o monstro virar dono da coleira. Klaus olhou para Otávio e disse, em inglês, algo que Aurora traduziu com a voz tremendo. Você se vendeu uma vez, agora querem comprar você inteiro. Otávio baixou a cabeça. E então, diante de todo mundo, ele fez a última coisa que alguém imaginava daquele homem. Ele confessou. Não foi uma confissão dramática, não foi cena bonita. Foi feio, foi humano, foi o peso de anos caindo em minutos. Ele assumiu a responsabilidade. Pediu que os investidores pausassem o acordo. Pediu uma auditoria completa. Isso foi o mais inacreditável. Ele apontou para Henrique e disse, você acabou, e eu vou com você, se for preciso. Mas eu não vou deixar essa criança ser usada. Henrique tentou fugir. Eu e a equipe seguramos. A polícia chegou logo depois, porque eu já tinha acionado. E sim, aquele dia virou notícia, mas não do jeito que eles queriam. Agora vem a parte que muda o significado de tudo. Você acha que a Aurora só sabia idiomas. Só que quando eu conversei com ela depois no corredor, ela me disse uma frase que eu carrego até hoje. Eu aprendi a traduzir porque eu queria entender o que faziam com a minha mãe, quando eles achavam que ela não existia. Aquilo me destruiu por dentro. A Aurora não estudava por diversão. Ela estudava por sobrevivência. Ela queria decifrar o mundo que humilhava a mãe dela todos os dias. E ela conseguiu. E no dia que precisou, ela usou isso para impedir que adultos poderosos esmagassem uma família só para salvar reputação. Otávio, semanas depois, renunciou ao cargo. Não para sumir. Ele renunciou porque entendeu que liderança sem caráter vira arma. A empresa passou por investigação. Muita gente caiu. Muita gente sumiu do mapa corporativo. E a Neide? A Neide foi protegida como denunciante. A Aurora ganhou bolsa de estudos. Mas a melhor parte não foi dinheiro nem subida social. A melhor parte foi uma cena simples que eu vi e nunca contei para ninguém até agora. No último dia antes de Neide sair do prédio, ela passou pelo saguão. E pela primeira vez, ninguém fingiu que ela era invisível. Todo mundo olhou. Todo mundo entendeu que, às vezes, quem limpa o chão enxerga a verdade mais limpa do que quem pisa nele. E eu pedi demissão depois de um tempo. Porque eu não conseguia mais fingir que segurança era só catraca e câmera. Segurança, naquele dia, virou outra coisa. Proteger quem não tem poder. Se essa história mexeu com você, faz 3 coisas agora. Bem forte, bem consciente. 1. Se inscreve no canal, porque aqui eu conto histórias que não são só entretenimento. São lições que grudam na cabeça. 2. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que talento e coragem podem nascer onde ninguém olha. 3. Deixa seu like para esse vídeo chegar em mais gente que está cansada de ver injustiça vencer no silêncio. E eu quero mais. Escreve nos comentários uma coisa relacionada ao tema daqui. Qual foi o momento em que você percebeu que alguém estava sendo subestimado? E no fim era a pessoa mais forte. Eu leio de verdade. Eu quero te responder. Agora, eu vou te deixar com uma promessa. Tem uma outra história aparecendo na tela. E ela se conecta com essa de um jeito que você não está esperando. Clica para assistir agora, porque quando você terminar, você vai entender por que eu disse lá no começo. Isso não era uma reunião dando errado. Era uma armadilha fechando. Eu te vejo no próximo vídeo.